sabemos que este assunto sobre os anjos é um assunto, em primeiro lugar, pouco divulgado. Na grande maioria das igrejas, jamais se pregou sobre os anjos. É um assunto que poderíamos até dizer evitado, porque ele cheira a misticismo, ele cheira a exploração. Pouco se tem escrevido sobre os anjos. Escreve-se, divulga-se, fala-se, até se crê muito mais sobre os demônios do que sobre os anjos. Sabemos, meus irmãos, que tanto os demônios como os anjos tiveram a mesma origem, foram criados por Deus. Os demônios são anjos que se rebelaram contra Deus, que se uniram a Lúcifer, que era um anjo de luz. Há um texto na palavra de Deus que o chama de querubim. E eles então foram lançados para fora do céu. Nós vimos algumas diferenças entre os anjos de Deus e os anjos demônios. Os anjos de Deus jamais possuíram uma pessoa, embora tivessem todo o direito de fazer isso, mas jamais possuíram. Os demônios possuem, sabemos disso. Então, nós vimos que os anjos são seres criados, mas são seres invisíveis. Citamos textos aqui, quem quiser depois é só ler, ouvir a fita. São seres criados por Deus, entretanto invisíveis. Isso nos traz muita dificuldade de entendermos, porque é difícil para a gente entender que uma coisa criada, ela não possa ser vista. Geralmente, quando nós pensamos em alguma coisa criada, a gente pensa em alguma coisa material, alguma coisa que precisa ser vista, não é? Então, isso traz dificuldades. Nós estamos vendo que os anjos fazem parte de uma dimensão diferente do homem. Os anjos não foram criados da mesma forma que o homem foi criado. Nós sabemos que o homem foi criado do pó da terra. Os anjos não foram assim. Então eles têm uma dimensão diferente, eles têm uma apresentação diferente, eles têm um ministério diferente. Vimos também que o ministério dos anjos não foi modificado com o advento de Jesus Cristo. Nós dividimos a era religiosa, a era bíblica, em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sabemos disso. Entretanto, o ministério dos anjos, ele não recebeu nenhuma modificação. Ele atuava no Velho Testamento da mesma forma que atuou no Novo Testamento e atua hoje. Nós temos uma ideia de que os anjos são seres criados por Deus, e na linguagem da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, são espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Nós pensamos que esses seres, esses espíritos ministradores, eles já acabaram o seu ministério, eles não têm mais necessidade da sua existência hoje. Nós vamos ver, já vimos isso, que não é verdade. Então, irmãos, nós vimos que os anjos são mensageiros. Usamos até uma linguagem como respeitosa, mas que alguém poderia distorcê-la. Os anjos são os office boys de Deus, não é? Eles estão a serviço de Deus. E este serviço dos anjos é em prol dos que hão de herdar a salvação. Quem é que há de herdar a salvação? Os crentes. Nós vimos diferença entre anjos, arcanjos, querubins, serafins. Nós vimos o ministério deles, onde eles atuam. Nós falamos aqui sobre Miguel, sobre Gabriel, o anjo das boas novas. Vimos com isso que os anjos têm seus nomes, não é? Vimos que os anjos atuam aqui entre nós. Os querubins não têm ministério aqui na terra, os serafins não têm ministério aqui na terra, os anjos sim. Os anjos são espíritos ministradores enviados. Esta frase, este verbo é muito chave, irmãos.
enviados para ajudar, para servir. A quem? A qualquer um? Não. A palavra de Deus nos diz aqueles que hão de herdar a salvação. Esses anjos, embora criaturas invisíveis, eles podem, e através da Bíblia nós vemos isto, eles podem tomar forma humana. Eles não estão limitados a tamanho, não é? Isso através das próprias experiências obtidas através dos tempos. Nós vamos encontrar anjos enormes, anjos menores. Não existe uma diferença de poder entre eles, isto é, de força entre eles. Porque se houvesse uma diferença, obviamente um seria mais fraco do que o outro, e esta fraqueza seria um problema. O que nós vamos encontrar entre os anjos, arcanjos, serafins e querubins, o que nós vamos encontrar entre eles são ministérios distintos. Não em força, não em poder. Nós vimos aqui que os anjos, eles não têm problema aos nossos problemas físicos. Eles não têm esse tipo de problema. Nada é empecilho para eles na força. Domingo passado nós aqui falamos sobre, à noite, quando estava fazendo a cantata como é que é? Da Páscoa, nós citamos, né, que os anjos, que veio um anjo do Senhor e removeu a pedra. Quanto trabalho aqueles homens não tiveram para colocar aquela pedra ali no túmulo de Jesus, e o anjo simplesmente era só afastar. Alguém poderia conjecturar: pastor, precisou o anjo tirar a pedra para Jesus sair? Uma boa pergunta, né? Jesus foi sepultado, não foi? E o que colocaram na boca do túmulo dele? Uma pedra. Nós vemos lá em Mateus que o anjo do Senhor veio, até houve como que um terremoto. Falamos sobre isso, a apresentação dos anjos, o poder que eles têm. O que acontece, né? E o anjo do Senhor removeu aquela pedra. Será que houve necessidade da remoção da pedra para Jesus sair? Agora eu gostaria que ouvissem os irmãos. Eu tenho a minha resposta. É claro que isso não existe na Bíblia, mas nós podemos fazer algumas afirmações calcadas na própria Bíblia. Haveria necessidade da pedra sair para Jesus sair? Sim, não. Deus o ressuscitou. A minha pergunta é essa, irmãos. Jesus estava dentro do túmulo, não estava? Dentro do túmulo. Morreu, foi sepultado, envolveram dentro do túmulo. Fecharam o túmulo com uma pedra. O anjo tirou a pedra. Quando aquelas mulheres apareceram, o anjo disse o que para as mulheres? Por que vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito que iria ressuscitar. A minha pergunta é esta: haveria necessidade do anjo tirar a pedra para Jesus sair? Por quê? Irmãos, querem ver? Vamos citar a Bíblia. Quando Jesus, depois da ressurreição, ele apareceu lá no meio dos seus discípulos, e estavam com a casa toda fechada. Não estava? A casa não estava toda fechada e Jesus não entrou ali. Então, nós vamos ver, irmãos, que este corpo, embora visto, que a Bíblia chama corpo glorificado, o corpo depois da ressurreição, ele não está mais preso às leis físicas. Eu já tenho feito aqui vários estudos dizendo que as leis espirituais estão acima das leis físicas. Nós, como seres humanos, como animais racionais, assim chamados, nós estamos muito presos à razão, à sabedoria, ao conhecimento. Aquilo que foge à nossa razão, para nós é difícil entender. Não é verdade? Como é que uma pessoa que pode ser vista, que inclusive comeu, Jesus disse: vocês têm alguma coisa para comer aqui? Como é que essa pessoa pode entrar numa casa quando tudo está fechado? Não entrou pela porta. Ora, se essa pessoa, no caso Jesus, teve condições de entrar numa sala,
hermeticamente fechada, porque eles estavam com muito medo de serem presos, os discípulos. E Jesus entrando falou: Pai seja convosco. Ora, o que nós concluímos é o seguinte, que não haveria necessidade do anjo remover a pedra para Jesus sair, porque Jesus não estava mais preso. Aquela barreira, aquela parede, aquele paredão, aquela pedra, fosse o que fosse, ele não estava mais preso à lei física. Nós sabemos, quem já estudou um pouquinho sabe, que todas as coisas, né, ocupam um lugar no espaço. E onde ocupa um lugar, a outra coisa não pode ocupar o mesmo lugar. Então o que acontece? Jesus passou no meio daquela muralha, daquelas paredes. Não haveria necessidade. Agora, conjecturar se Jesus já havia saído quando o anjo abriu a pedra, aí é conjectura. O que nós estamos querendo afirmar é que não há problema físico diante das leis espirituais. Quando nós começamos a entender isso, irmãos, e isso é difícil, porque isso exige de nós o quê? Um estudo de metafísica? Não. Um estudo superior? Não. O que exige de nós é fé. Nós precisamos de fé para crer nestas coisas. Citei aqui uma revista que o irmão me trouxe, de um pastor que queria provar que Jesus ainda não está no céu, porque nesses 2000 anos, mesmo que ele percorresse a velocidade da luz, ele não teria ainda saído da nossa galáxia. Será que esse pastor matematicamente está falando errado? Não, está falando certo, mas pela fé ele está errado. Quando Lázaro morreu, a Bíblia nos diz que ele foi visto no seio de Abraão. Será que ele não foi? Ele teve que então ficar, até hoje ele não teria chegado também. Até hoje não teria chegado. E foi visto lá no céu. E o próprio Abraão disse, existe uma separação muito grande, existe um abismo. Como é que esse abismo foi transposto? Entre o papel dos anjos, irmãos. Quem é que nos leva para o céu? Os anjos. Quem é que vai recolher os escolhidos quando o anjo tocar a trombeta? Quem é que vai recolher os escolhidos? Os anjos. Para nós isso fica um pouco difícil, porque isso vai um pouquinho além da nossa compreensão. Mas irmãos, à medida que nós vamos mergulhando, como quando eu cito sempre 1 Coríntios capítulo 2, né? Quando nós começamos a entender as coisas espiritualmente falando, não pela mente, porque pela mente vai ser difícil, nós vamos chegar a uma conclusão de dizer, isso é uma loucura, isso é uma panaceia, isso é uma coisa louca, não existe, não é? Então, quando nós começamos a abrir o nosso coração, nós começamos a receber as revelações que a palavra de Deus nos dá pelo seu Espírito. Então, irmãos, estas coisas nós trazemos para os irmãos verem. A ação dos anjos na morte do crente. Muitas pessoas têm medo da morte. Eu estava falando agora há poucos instantes com uma senhora, ela está aqui, perdeu seu filho este mês, de uma forma muito trágica. E eu estava dizendo para ela, irmã, quando a gente pensa no que acontece com o crente quando ele morre, a gente, quando começa a pensar mesmo, mergulhar nisso, de verdade. Paulo pensava nisso, e ele dizia assim, olha, a minha vontade é morrer, e a vontade está com o Senhor. Ele mesmo disse isso. A morte deixa de ser um problema, a morte passa a ser uma bênção, um prêmio. A morte para o crente é coisa sublime, é lindo isso. E nesta morte do crente existe a participação dos anjos. A palavra de Deus fala sobre isso. É só você ler a própria parábola do rico e Lázaro, como eu citei agora, e foi levado pelos anjos. O próprio Jesus, quando ele foi aos céus, e a palavra de Deus nos diz que uma nuvem o cobriu, não é?
Quem que apareceu para dizer, da mesma forma como vocês estão vendo ele ir, vocês vão vê-lo voltar? Quem foi que deu esse anúncio? Os anjos. Nós vamos encontrar, irmãos, o ministério dos anjos na morte do crente. Um crente não pode ficar, não deve ficar, a menos que haja ignorância. Ele não deve ficar apavorado para morrer. É que hoje se dá tanta droga uma pessoa antes de morrer, que ela até perde a visão de certas coisas. Os mais antigos sabem que de irmãos, de crentes, e eu tenho certeza que muitos irmãos aqui têm experiências assim, dizer, meu pai, a minha mãe, olha a minha avó, ela viu os anjos na hora que estava morrendo, ela viu Jesus, estava lúcida, ela não estava dopada por tantas coisas que se dá hoje. E aquele crente, naquela hora da morte, ele tem um refrigério espiritual muito grande. Vocês querem ver uma morte pior do que a de Estevão, que foi o primeiro mártir? Ele morreu como, irmãos? Apedrejado. Será que a primeira pedrada que ele levou já pegou na cabeça e ele desmaiou? Não. Eu admito que ele levou muitas pedradas no corpo antes dele morrer. Enquanto ele estava sendo apedrejado, o que o Senhor fez? Anestesiou-o. Anestesiou-o como? Deu uma injeção nele? Não. Qual foi a anestesia que Deus deu para Estevão naquela hora? Alguém vai dizer, está vendo, olha aí, eu fui abandonado por Deus. A Bíblia nos diz que ele viu o céu aberto e o Senhor lá. Irmãos, diante daquela visão, os irmãos acham que ele estava preocupado, que ele estava sentindo alguma dor? De jeito nenhum. Nós vamos ver o ministério dos anjos na morte do crente. Isso é muito bonito, é muito sublime. Moody, eu gosto muito de Moody. Moody teve uma experiência muito grande na sua vida. Aqui irmãos já tiveram, não precisamos ir longe, aqui na nossa igreja já tivemos, não um nem dois, vários irmãos e irmãs que já tiveram experiências sublimes, maravilhosas com Deus. Existem algumas coisas que eu, na verdade, ainda não fui instruído por Deus, ainda não fui esclarecido por Deus, espero um dia ser. Por que Deus faz determinadas coisas com determinadas pessoas e com outras não? Por que determinadas pessoas têm certas experiências tremendas e outras não? Não seria isso uma forma de Deus premiar esta pessoa? Eu estou aqui sendo quase que tentado a falar algumas coisas. Eu estava lendo, qual o livro que eu estou lendo? O livro de Kenneth Hagin. Agora eu já acabei do Nem Uma Hora, estou lendo um outro. E ele disse uma coisa que na verdade é para a gente pensar e pensar bastante. Ele disse o seguinte, que em determinada ocasião ele estava pregando numa igreja, ele não conhecia ninguém, nunca tinha estado naquela igreja, e ele viu uma senhora. E quando ele viu aquela senhora, ele disse assim, eu vou orar por essa senhora, e assim que eu impuser as mãos sobre essa senhora, ela vai ser cheia do Espírito Santo e vai receber dons aqui. Mas quando ele acabou de falar aquilo, ele parou, o Senhor como que tocou no seu coração, dizendo assim, esse pessoal não vai aceitar o que você está falando. E ele disse, irmãos, eu não conheço essa senhora, mas é provável que esta senhora tenha tido um passado muito difícil, muito feio, até agora, até poucos instantes atrás. E alguém vai dizer assim, mas como essa senhora, que até há pouco tempo, até há poucos instantes atrás, teve um passado tão negro, tão pecaminoso, e eu que sou crente, eu que tenho buscado o Senhor, eu que tenho vivido uma forma pia, nunca recebi nenhuma dessas experiências que eu tanto quero, por que ela vai receber e eu não? Porque nós não temos a noção exata do perdão de Deus. Eu já estou saindo um pouquinho fora do assunto, né? Nós não temos noção exata do perdão de Deus. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, é uma nova criatura, não tem passado. Um neném tem passado, irmãos? Um neném recém-nascido, ele tem passado? Alguém poderia perguntar, escuta, me diga sobre o passado dele. Alguém vai dizer, não, ele nasceu ontem. Ele não tem passado.
A mesma coisa acontece conosco quando aceitamos a Cristo. Nós nos tornamos novas criaturas. O passado não existe. Existe um começo que pode ter acontecido a questão de horas atrás, minutos atrás. E ele orou por aquela senhora e exatamente aquilo aconteceu. Irmãos, quando nós começamos a entender um pouco mais, usando a linguagem aos hebreus, deixando os rudimentos da doutrina, acerca disso, acerca daquilo, procuremos entender coisas maiores. Por que que os anjos, eles se tornavam tão facilmente vistos no passado e não hoje? No passado não existiam os problemas que nós temos hoje, irmãos. No passado a fé era mais simples. Ela não estava tão encharcada de decepções como ela está hoje. Hoje nós desconfiamos de tudo, não é verdade? Antigamente, quando chegava uma pessoa, batia na porta, dizia assim: me dá um prato de comida que eu estou com fome. Você dava o prato de comida. Hoje, o que acontece? Muitas pessoas batem na sua porta, pedem um prato de comida, você dá um prato de comida, ele pega aquela comida e joga toda na calçada, como já fizeram comigo, porque ele queria dinheiro. Então a gente, já sabendo, não dá. Eu não vou dar comida para você, porque eu sei que você não quer comida. Não é verdade? Então, muitas vezes, nós não aceitamos uma verdade, porque invalidamos com um erro, quando na verdade, um erro não pode invalidar uma verdade. A mesma coisa acontece com os anjos. Os anjos estão aqui para nos servir. O ministério dos anjos é para nos servir. Nos servem ajudando-nos, falando-nos, advertindo-nos, protegendo-nos, destruindo os nossos inimigos. Eles fazem isso. E isso nós já vimos nas lições passadas. O irmão já imaginou ser vigiado 24 horas por dia, irmão? Saber que 24 horas por dia o irmão está sendo olhado, contemplado? Já tomou consciência disso? Tudo que o irmão faz, todas as palavras, todos os pensamentos, o irmão está sendo vigiado. Vamos ver um texto que nos fala sobre isso? Abram suas Bíblias em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Paulo aqui diz assim: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo. E agora, o que mais? Aos anjos e aos homens. Nós somos um espetáculo para os anjos. Nós somos um espetáculo para os anjos. Deus permite que os anjos nos vejam. Muitas vezes eu fico pensando comigo mesmo, sozinho. Falei: Pai, eu sei que os anjos estão aqui me vendo. Quando nós tomamos consciência disto, não somente os anjos, mas principalmente Deus pelo seu Espírito Santo, a nossa vida muda. Isso se chama temor a Deus. O temor a Deus não é simplesmente saber que Ele vê, mas é respeitar o que Ele está vendo. Quando nós tomamos consciência de que neste momento, enquanto eu estou falando, os pensamentos que estão invadindo a sua mente, eles não estão ocultos a Deus. Será que o irmão não controla melhor os seus pensamentos? Quando o irmão sabe que aonde o irmão está indo, o anjo está indo junto. O ministério dos anjos, a palavra de Deus nos fala que os anjos estão aí ao nosso redor, aguardando uma manifestação nossa. Deixe-me fazer uma pergunta: podemos falar com eles? Deixa eu me pegar aqui embaixo do meu esposo. Nós podemos falar com os anjos? Eu provoco os irmãos um pouquinho, né? Para que a coisa seja mais dinâmica.
Será que eu posso falar com os anjos? Nós não somos proibidos. A Bíblia não proíbe que nós falemos com eles. Nós sabemos na palavra de Deus de vários exemplos de homens. O próprio Abraão conversou com os anjos. Os anjos sempre tinham uma ordem a cumprir. Prestem muita atenção a isso. Os anjos, com relação a nós, sempre têm uma ordem a cumprir. Eles não estão por acaso, eles não estão ali para fazer figura, eles não são figurantes no nosso teatro. Eles são participantes, eles estão ali com uma missão específica. Não devemos orar a eles. A nossa oração deve ser dirigida somente a Deus, em nome de Jesus. Mas você pode estabelecer um diálogo, né? Pode estabelecer um diálogo, não há problema. Não orar. E outra coisa, muito cuidado com o que você diz, porque ele recebe ordens de Deus para que obedeça o que você fala. Se você com a sua boca declarar derrota diante do problema, ele não vai intervir. Entendeu? Eles já receberam essa ordem. Leiam lá, irmãos, o Salmo 91:11. Quem dá ordem aos anjos sobre nós é Deus. Você não vai dar ordem ao anjo. Ô anjo, olha, por favor, vá procurar onde está meu sapato, que eu não sei onde é que ele está. Ô anjo, por favor, onde é que estão meus óculos? Eu não acho meus óculos. Por favor, não pense assim. Você pode pedir a Deus que lhe mostre certas coisas. O anjo poderá intervir de alguma forma. Mas quem dá ordem a nosso respeito aos anjos sobre nós é Deus. Alguém achou aí Salmo 91:11? Não está escrito aí sobre isso? Ele dará ordens aos seus anjos a vosso respeito, para que guardem no vosso caminho, uma coisa assim. Estou citando aqui meio decor. Eles... Uma coisa, eu sei que isso aqui vai mexer com os irmãos, o que eu vou falar agora. Pastor, eu vou até inverter um pouco o meu esquema aqui. Pastor, eu tenho o meu anjo particular. O meu anjo fica comigo o tempo todo. Eu vou dormir, ele dorme comigo, eu acordo, ele está acordado comigo. Ele é o meu anjo particular. Será que nós podemos encontrar uma variação de anjos pela palavra? Irmãos, isso eu não li em lugar nenhum, até comentei com a minha filha. Não encontrei nada, não encontrei resposta. É muito poucos livros que a gente tem sobre isso. Vejam bem, vamos ver que eles recebem ordens primeiro. Daqui a pouco eu vou falar sobre... Primeiro, aliás, eu não vou nem pedir que os irmãos leiam. Se alguém está anotando, anote simplesmente isso: que eles recebem ordens de Deus a nosso respeito. Gênesis 28:12. Êxodo 23:20. Êxodo 32:34. Êxodo 38:2. Números 20:16. 1 Crônicas 21:15. Eu parei por aí. Eu falei, não vou continuar porque tem muita coisa. É só você pegar a concordância bíblica. Eu peguei a concordância. Essa sequência é calcada na concordância bíblica. Eu vi lá na palavra anjos. E vi lá a palavra ordem sendo dada por Deus aos anjos a nosso respeito. E são esses os versículos que eu estou citando. Ele tem ordens pré-estabelecidas por Deus a nosso respeito. Eles sabem como agir. Os anjos não erram na sua missão, porque se errassem, estariam cometendo defeito, uma falha, e os anjos não falham.
Eles são seres criados perfeitos. Não são oniscientes, não são onipotentes, não são onipresentes, não sabem de tudo, não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não. Eles são criaturas, mas são criaturas perfeitos. Eles não têm a mácula do pecado que o homem tem. O homem é limitado, porque ele traz em si a marca, o problema, a consequência do pecado. O anjo não tem isso. O anjo cumpre à risca todas as ordens que Deus dá a eles sobre nós. E uma das ordens que ele dá sobre nós é justamente esta: de estar atento ao que a gente fala. Eu vou citar aqui novamente aquela apostila que eu li já faz tempo. Como é que é o nome do negócio daquela apostila? Placebo, né? E é uma experiência de um pastor batista. E ele estava dizendo que em determinadas situações, como é que as pessoas ficam, e os anjos parece que não fazem nada. Eles são, poxa, mas a Bíblia diz que os anjos eles estão aqui para ajudar, mas a pessoa falando em derrota é uma ordem que eles receberam de Deus. Olha, quando ele estiver falando, olha, isso não tem jeito mesmo, não tem jeito, o anjo vai dizer assim: eu não posso fazer nada, porque ele está dizendo que não tem jeito. Ele já deu a sua sentença. Mas se ele disser, no caso dessa pessoa, disser assim: Senhor, eu posso todas as coisas em ti, porque tu has de me fortalecer. Na hora, o Senhor dá ordem aos seus anjos: ajude esse aí, porque ele está querendo ajuda. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito importante. Agora vamos voltar ao assunto aqui. Será que cada um tem o seu anjo particular? Um só? Será que nós temos 2? Será que nós temos uns 4 ou 5? Quantos anjos um crente pode ter? Nós vamos encontrar Eliseu, naquele caso do moço, não é? Quantos anjos haviam lá? Um exército de anjos. Em volta de quem? Da cidade? Não. O exército angelical estava em volta de quem? De Eliseu. Então ele tinha muitos anjos ali. Não há necessidade. Pode parecer, irmãos, que um anjo não vai dar conta do recado, e que se nós tivermos um exército será melhor. Irmãos, não nos esqueçamos que um anjo, fisicamente falando, é mais poderoso que qualquer outra coisa. Não há impedimento à ação dos anjos na área física. Os anjos têm lutas na área espiritual. Os irmãos sabiam que os anjos batalham com os demônios? Batalham. É só o irmão ler lá Daniel capítulo 10. A batalha que o anjo teve em nosso favor, por nossa causa. Ele não batalhou simplesmente porque quis batalhar. Não. Para nos defender, para cumprir a ordem que Deus dá aos anjos a nosso respeito. Salmo 91, 11. Ele batalha, ele luta na área espiritual. Coisa tremenda, irmãos. Eles lutam por nós, e essa luta é travada mediante a nossa palavra. Por isso é que é muito importante você não declarar derrota. Declare vitória. Declare a vitória, não se atendo às circunstâncias que o rodeiam. Falei isso recentemente para minha tia, que esteve aqui domingo. Ela está com problema. E eu disse: tia, não ligue para as circunstâncias. Fique firme, declarando a vitória. Porque é mediante a nossa palavra que os anjos atuam. Se você disser não adianta, não tem jeito. Você falou que não tem jeito, eu não posso fazer nada. Mas quando você começa a declarar a vitória, que você é do Senhor, que você é propriedade dele, que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas, então ele vai começar a executar a ordem que Deus deu para o anjo. Olha, ajude isso aí, faça o que tem que ser feito. É tremendo, irmãos, quando nós começamos a tomar posse desta verdade, quando nós começamos a interiorizar isso dentro de nós, quando nós começamos a pensar que isso não é uma ficção, isso não é uma historinha da carochinha,
isso não é uma fantasia, isso não é um mito, isso é uma verdade. São as verdades espirituais. Mas vamos voltar aqui. Será que é um só? Pode ser um. Podem ser vários. Outra coisa, vou fazer uma pergunta que eu vou suscitar a cabeça dos irmãos. Vamos supor que eu tenha o meu anjo particular. O Senhor chamou um anjo e disse: olha, está vendo aquele meu servo lá? Que lá é o pastor Davi Clavo. Quero que você fique do lado dele, ajudando, protegendo, livrando. Tudo bem, anjo? Tudo bem. Vamos supor que eu morra. Como é que fica esse anjo? Acabou a missão dele? Ele vai dizer: oh, graças a Deus esse aqui morreu, não preciso mais me preocupar com ele. Vamos embora, vou voltar para o céu. Os anjos que protegeram Abraão, eles estão conosco. A palavra de Deus nos diz, é só o irmão ler a história que nós conhecemos, quando os anjos subiam e desciam. Sobem e descem. Abram Gênesis 28, 12. Gênesis 28, 12. Gênesis 28, 12. Aquela visão da escada de Jacó. O que diz? E sonhou, e eis uma escada, era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Viu, irmão? Não precisava esperar aí a galáxia. Subia e descia por ela. Do céu para... Subia como eu subo essa escadinha aqui, ó. Num instante, vai e volta. Havia um intercâmbio, uma troca de anjos. Sobe e desce. Por quê? Porque os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação. A Bíblia não quer dizer que eu tenho o meu exclusivo. A Bíblia quer dizer que eu tenho sempre um anjo, no mínimo um. Não é o, mas é um. O é define. Aí fora a gente ouve essa expressão dizer assim: o meu santo é forte, né? Como que tem um dele exclusivo. O meu é forte, o seu é fraquinho, o meu é forte, então eu estou bem. E por isso que eu vou fazer muitas oferendas para o meu santo, entre aspas. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Hoje pode ser um, amanhã pode ser outro. Aquela expressão de Pedro quando chegou lá, né? Naquela casa onde os seus discípulos estavam fechados, e a menina veio e anunciou, ela ficou tão contente, foi lá e disse: olha, é Pedro. Ele disse assim: não, é o anjo dele. Era a ideia. Sempre houve a ideia de que o crente tem sempre um anjo consigo, pelo menos um. No caso de Eliseu tinha uma opção. Não significa, irmão, que vai ter com exclusividade aquele anjo. A Bíblia nos diz que eles sobem e descem. Eles podem revezar. A palavra de Deus não diz que tem que revezar. A palavra de Deus não diz que tem que ser um só. Mas a palavra de Deus permite um revezamento. Isso é muito importante, meu irmão. Agora, quando nós começamos a estudar sobre os anjos, vem uma pergunta: meu Deus, mas quanta coisa ao meu dispor, e parece que eu nunca soube usar isso. É tremendo quando nós começamos a tomar conhecimento do amor de Deus, do cuidado de Deus para com seus filhos. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo no seu coração, o seu passado é apagado, ele se torna uma nova criatura. Deus não simplesmente escreve o seu nome no livro do céu, no livro da vida, mas ele vai tomar conta dessa pessoa. Não vamos confundir, irmãos, anjo com Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é onisciente, é onipotente, é onipresente. O anjo não tem esses atributos. O anjo está para nos servir, para nos livrar.
A palavra de Deus naquele versículo diz assim: e os livra. Encerra com essa expressão: e os livra. O Espírito Santo nos convence da verdade. O Espírito Santo nos aponta a Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dá dons. Anjo não dá dom, irmão. O irmão já viu na Bíblia algum anjo dando dons aos homens? Não, não tem. O Espírito Santo dá. O Espírito Santo dá como Ele quer. O Espírito Santo capacita os homens. O Espírito Santo aponta a Jesus. O Espírito Santo habita dentro de nós. O anjo não habita dentro de nós. O anjo acampa-se ao nosso redor. É diferente. Não confunda, meu irmão, o Espírito Santo com os anjos. Agora, quando nós começamos a tomar conhecimento dessas coisas todas, meu Deus, quanto cuidado que Deus tem para comigo. Jamais eu poderei dizer: estou com medo. Paulo foi um dos grandes homens de Deus, um homem que teve experiências profundas. Ele foi arrebatado aos céus. Enfim, nós conhecemos a história de Paulo. E é porque justamente ele teve esse tipo de experiência, esse tipo de comunhão, foi que ele escreveu aquela expressão lá aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6: não estejais preocupados por coisa alguma. Não estejais. Conta-se, certa ocasião, um garotinho pequeno, não tão pequeno, mas relativamente pequeno, estava de mão dada com seu pai e atravessou a Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro. Eu conheço, a avenida mais larga. É uma coisa, não sei quantos metros tem, muito larga. E ele atravessou segurando no seu pai, na mão do seu pai. Quando ele chegou do outro lado da avenida, ele disse assim: aquele prédio tem não sei quantos andares. Alguém perguntou: mas como você sabe? Acabei de contar. Mas como você acabou de contar se você atravessou a avenida? Mas eu estava seguro na mão do meu pai. Eu não tinha medo de nada. Eu não estava preocupado com os carros que poderiam vir. Eu não estava preocupado se algum carro pudesse me pegar. Eu estava seguro na mão do papai. Paulo disse: não estejais preocupados por coisa alguma. Ele tinha consciência, irmãos. Ele tinha experiência do cuidado, do carinho, das providências que Deus tomava com ele. E ele procurava então transmitir àqueles crentes que muitas vezes ficavam presos em coisinhas pequenas, ficavam até discutindo, ficavam até se degladiando. E ele disse: deixe os rudimentos, deixe dessas coisinhas, existem coisas grandes demais. Existem coisas tremendas que estão ao nosso dispor. Procure entender isso. Procure descobrir os tesouros ocultos. Linguagem de 1 Coríntios capítulo 2. E Ele quer revelar isso pelo seu Espírito. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, essa revelação que vem da palavra de Deus é revelação dada pelo Espírito Santo. Não é um mero intelectualismo. Quando alguém lê meramente na área intelectual a palavra de Deus, ele vai chegar a uma conclusão: isso é uma loucura, esse negócio de anjo não existe. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus que muitos, não foram poucos, hospedaram anjos sem saberem. A culpa era de quem? Do anjo que não soube se identificar, ou da pessoa que não soube discerni-lo? Da pessoa que não soube discerni-lo. Ela não tinha entendimento. Quando nós começamos a entender essas coisas, irmãos, será que Deus não tem interesse? Será que Deus não quer nos ensinar essas coisas? Será que Deus não quer que nós tomemos conhecimento dessas verdades? Quer! Mas nós muitas vezes ouvimos isto e agimos de uma forma displicente. Eu tenho feito as minhas orações para com Deus. Ele tem ouvido. Eu estou pedindo tudo que eu tenho direito. Tudo que eu tenho direito. Desculpe me fazer uma citação. Eu me lembro uma ocasião, eu entrei com alguém, numa churrascaria, rodízio, muito boa. E essa pessoa nunca tinha entrado numa churrascaria rodízio. E lá estava a mesa, tinha feijão, tinha arroz, tinha aquilo tudo que os irmãos sabem, né? E a pessoa botou um pratão desse tamanho de feijão com arroz, macarrão, né?
E depois, quando começaram a chegar as iguarias de carne, carne disso, carne daquilo, e não sei mais o que, a pessoa não aguentava mais. Ela não tinha conhecimento do que tinha direito, deixando os rudimentos, deixando as coisinhas. Vamos para frente, irmãos. Domingo passado nós pregamos, fizemos esta menção, que um crente, quando ele toma conhecimento realmente do que está preparado para ele, uma verdadeira epopeia, ele não precisaria mais se preocupar com outra coisa qualquer. Ele não precisaria ir mais viajar para Miami, para Disney World, para não sei mais o que. Ele estaria dizendo assim: Senhor, leva-me nas asas do teu Espírito. E o Senhor tem o maior prazer, irmãos, em revelar essas verdades. Eu louvo a Deus, porque Ele colocou no meu coração esse desejo de ensinar aos irmãos, de mencionar aos irmãos. É claro que muitas outras coisas poderiam ser faladas aqui. Quando nós começamos a pensar nos querubins, não é? Lá em Ezequiel capítulo 10. Não sei quantos irmãos já leram aquilo detidamente. Quem são os querubins? Que forma tem os querubins? Que participação eles têm com os homens? Quando os irmãos vão ver rodas, óleos, uma porção de óleos. Primeiro é bom entendermos, irmãos, a mesma coisa acontece com a linguagem apocalíptica. Ezequiel estava tendo uma visão espiritual, e ele escreveu para pessoas que não tiveram. A mesma coisa João, quando escreveu, porque quando ele estava lá no céu, e o Senhor disse a ele: escreve essas coisas. Ele escreveu para pessoas que não tiveram a experiência que ele teve. Como é que ele vai narrar uma coisa que ele nunca tinha visto e nunca ninguém tinha visto? Como é que ele vai descrever um quadro que nunca foi visto por ninguém? A única maneira dele escrever alguma coisa acerca de uma coisa que ele nunca viu e nunca ninguém viu é fazer analogia, isto é, fazer semelhanças, comparações. É como se fosse isso, é como se fosse aquilo. No outro dia, sábado passado, eu fui no Ceasa, e lá eu comprei uma fruta verde que eu nunca tinha comido na minha vida. Quando eu olhei, eu falei: mas que negócio é isso aí? Eu falei: mas isso aí é gostoso? Olha, amigo, só tem um jeito, é o senhor provando. Prova um pedacinho. Aí eu provei: é bom, comprei. Eu nunca tinha provado. Se alguém tivesse que descrever para mim aquilo: olha, isso aí parece que um gosto de melão com mamão misturado com isso, com aquilo. Ele teria que usar alguma coisa que fosse do meu conhecimento. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 10, praticamente ele está descrevendo os querubins, que a cabeça não mexe, mexe para onde a roda vai. Os irmãos já leram lá? Leiam lá depois. Eles eram assim como que a cabeça vai para onde a roda vai. Alguém vai dizer: mas que coisa esquisita. Lembre-se, Ezequiel está vendo uma coisa que nunca havia sido vista e escrevendo para um povo que nunca tinha visto. Então ele começa a fazer, isso nós chamamos analogias. Ele começa a fazer comparações. Olha, uma roda, olha, tinham olhos, olha, Billy Graham, no seu livro Os Anjos, ele faz citação, ele compara os querubins com discos voadores. Por isso é que eu digo, os anjos, eu não chego a esse ponto. Bom, eu respeito a opinião dele, mas ele diz: seriam os discos voadores, porventura, anjos, querubins? Eu não digo nem sim nem não. É uma hipótese. Tudo que é na hipótese não pode ser comprovado. Eu fico com o que a palavra de Deus diz. Mas para nós entendermos, quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, os anjos, os irmãos leram o anjo que veio e removeu a pedra de Deus, a pedra do túmulo de Jesus. Como é que diz lá? Como é que ele era, como é que ele se apresentava, o seu fulgor, o seu resplendor. Quando ele pousou ali naquela pedra, o terremoto que aconteceu. Irmãos, um anjo
é uma força tremenda. Agora os irmãos imaginem que essa força todinha está convergida para mim, para você. E depois disso tudo, qual é a sua reação? Nós saímos daqui e disse, bom, tudo bem, o pastor falou, entendi. Não, meu irmão. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já tiveram visões. Não estou falando visão através da televisão lá do Iraque destruído. Visão que Deus dá. Mas Deus dá. Por que Ele dá? Porque Ele quer dar. Ele tem prazer nisso. Edifica. Fortalece. Quando nós começamos a tomar conhecimento dessas armaduras que Deus põe ao nosso dispor, isso nos fortalece, irmãos. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Eles estão aqui. Não foi uma nem foram duas vezes, foram várias vezes, muitas vezes. Pessoas vieram e disseram para mim, pastor, enquanto o senhor estava pregando, eu vi o anjo do Senhor. Eu não vi um, eu vi dois, eu vi três, eu vi quatro. O pastor estava cheio de anjo aqui. Alguém vai dizer, a senhora, eu acho que a senhora precisa procurar um psicólogo, ver um psiquiatra. A irmã está tendo visões. Quando a pessoa começa a pensar assim, ela está cometendo um erro básico. O erro básico é que ela está pegando uma coisa espiritual e está querendo compará-la pela sua inteligência. As leis espirituais, irmãos, estão acima das leis físicas. Os anjos estão acima dos homens. Nós somos limitados. Nós temos as nossas limitações até no conhecimento, até no entendimento, para entender certas coisas. Nós estamos limitados pelas leis físicas. Eu, se quiser passar pelo meio dessa parede aqui, não posso. Dois corpos não podem estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. E lá está um corpo, e o meu é outro. Não pode estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Isso é uma lei física. Mas quando nós começamos a entender que Jesus fez isso, que os anjos sobem e descem do céu, uma escada, eu li agora, Gênesis, uma escada colocada lá no céu, outra aqui na terra, uma ponta lá no céu, outra aqui na terra. Quando nós começamos a entender qual é o tamanho da nossa galáxia, o tamanho que ela é, para uma pessoa romper, para a pessoa sair, só desse tamanho aí, quantos 1000 anos não vai demorar, se for a velocidade da luz? E a palavra de Deus nos diz que isso não tem problema nenhum, ele subiu e desceu, ó. Quando a palavra de Deus nos diz que num piscar de olhos, assim como o Oriente nasce no Ocidente, se põe no Oriente, no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu tinha uma ideia, já estou encerrando, eu tinha uma ideia, irmãos, que no arrebatamento, sabe como é que ia ser? Sabe o que é isso? É filme que a gente vê e acaba comparando as coisas. Que eu ia vendo assim a terra sumindo, sabe? Grandona, depois ficando pequenininha, até que sumisse. Não é assim. A palavra de Deus não diz assim. É no piscar de olhos. No piscar de olhos. A nossa mente limitada não pode entender essas coisas, mas a nossa fé pode. Tanto assim que eu estou ensinando isso. Isso se chama, irmãos, deixar as coisas rudimentares, os rudimentos da fé. Eu temi muito em trazer esse assunto para os irmãos, porque a minha preocupação era essa. Alguns vão entender, outros não, mas eu orei a Deus: Senhor, faça com que todos entendam. Entender para quê? Para conhecermos melhor o amor de Deus, o carinho de Deus, a preocupação de Deus para conosco. O anjo do Senhor. Quando se fala o anjo do Senhor, o anjo, não um anjo, o anjo do Senhor, nós já usamos até essa expressão, são as teofanias, é uma expressão teológica. Trata-se da pessoa de Jesus tomando forma humana. A forma de Deus, teofania,
Então, quando Deus se apresenta, existe outra palavra, inclusive, que fala-se Shekinah, aí é a glória de Deus, que resplandece ao nosso redor. Quando fala o anjo do Senhor, está se referindo a Jesus. Ele ainda não havia, no Velho Testamento, ele ainda não havia se esvaziado da sua glória, tomado a forma humana. Ele era o quarto homem, era o homem que lutou com Jacó no Vale de Jaboque. Este é o homem, o anjo de Deus, o Senhor Jesus. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Meu desejo é que esse esforço que eu fiz, não foi tanto assim, mas foi esforço. Que esse esforço que eu fiz, para que os irmãos tomassem conhecimento, é claro que eu não disse tudo sobre os anjos. Provocassem nos irmãos, provoquem nos irmãos uma sede maior da palavra de Deus. Leiam mais a Bíblia, irmãos. Consultem mais a palavra de Deus. Leiam em espírito de oração. Leiam dizendo: Pai, fala comigo. Eu não quero que o livro fale comigo, eu quero que o teu Espírito fale comigo. Que teu Espírito me mostre aquilo que está além da letra. Que teu Espírito me mostre a ti. Que Deus nos abençoe. Meu Pai querido, quando nós começamos a pensar que os teus anjos, cheios de poder, poderosos anjos, estão ao nosso redor, meu Deus, quem somos nós para merecermos tal atenção? Eles nos protegem, eles nos servem. Pai, dá-nos a consciência plena do teu propósito para a nossa vida. Dá-nos uma fé maior, uma segurança maior em ti. Quantas vezes, ó Deus, temos impedido a ação desses seres angelicais pela nossa boca. Mas agora, Pai, quando estudamos a tua palavra, queremos crescer diante de ti, queremos nos fortalecer diante de ti, queremos ouvir a tua voz, queremos te dizer, ó Deus, de todo o nosso coração: seja feita em nós a tua vontade. Pai, ali estão vidas, foram escritas por algum motivo, são vidas que precisam de ti, e eu te suplico agora, que as tuas mãos se estendam para essas vidas, ó Pai, que em breve, muito em breve, possamos saber o resultado que tu estás dando agora, sobre essas vidas. Nós as entregamos uma a uma nas tuas mãos, não vai ficar de fora uma sequer, todas elas estão sob os teus cuidados, e Senhor, elas estão aos cuidados daquele que é maior do que os anjos, do que os arcanjos, do que os serafins e os querubins, é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e tudo que neles há. Nós colocamos essas vidas nas tuas mãos, e te pedimos em nome de Jesus que tu veles por elas, para que elas venham ao conhecimento da verdade, e aquelas que já são tuas, que possam ver a tua bênção sendo derramada e a solução encontrada. Pai, abençoa as vidas que aqui se encontram, tu conheces uma por uma, tu sabes, meu Deus, o que se passa no coração, na mente. Senhor, nesta hora nós repreendemos todo espírito de dúvida que possa vir assolar algum coração aqui presente. Que a tua palavra prevaleça, a tua palavra que é verdade, que a tua palavra prevaleça em cada coração, e que ao sairmos daqui, meu Pai, nós saiamos alegres, porque não sairemos sozinhos. Fica conosco, dá-nos a tua bênção e a tua paz. Te pedimos também, meu Deus, pela tua serva que está aqui, que perdeu seu filho, perdeu não, separou-se provisoriamente. Ele era teu filho, meu Deus, ele era pastor, mas agora ele está contigo. Nós não te pedimos mais por ele, pedimos por ela. Pai, eu tenho certeza de que nesta hora o teu Espírito Consolador está confortando o seu coração. Também do teu servo que perdeu seu filho semana passada. Meu Deus, eu sei que é uma hora difícil, mas eu sei que tu tens todo o poder
de consolar e de confortar pelo teu Espírito. Leva-nos na tua paz. Oramos, gratos, em nome de Jesus.